Bom dia, meu caro Luiz Lopes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso, do Vale do Jaguaribe, em especial ao povo de Palhano. Eu quero dizer para os ouvintes do município de Palhano, em especial aos meus amigos, que eu estou aqui hoje porque eu preciso fazer alguns esclarecimentos ao povo. O político, ele deve satisfação primeiro ao povo. O povo tem que saber do que está acontecendo nos bastidores políticos, porque muitas vezes as coisas acontecem e o povo não sabe. E quem faz o julgamento de um político, seja ele qual for, é o povo, começando pelas urnas, né? E ao nosso querido município Palhano, eu só tenho a agradecer, porque este município já foi muito bom comigo. Eu tive 2 eleições de vereadores, fui o vereador mais votado. Quando Palhano tinha 5.500 eleitores, eu tirei quase 8% dos votos válidos para vereador, certo? E meu filho já está no 2º mandato e eu tenho que dar satisfação ao povo. Primeira coisa, a política, Luiz Lopes, ela é feita da sala para fora, certo? Tem pessoas que querem fazer política na cozinha. A política não é feita na cozinha. Você, quando recebe uma visita na sua casa, você recebe na sala, não é na cozinha. E eu faço política da sala para fora, certo? A minha parceria com o saudoso ex-prefeito Dinho começou em 2014, quando naquela época eu fui procurado pelo meu amigo particular, empresário da cidade de Palhano, Edmar das Motos, para que a gente pudéssemos ter uma conversa com o Dinho que vinha de uma derrota em 2012 para o então prefeito. E eu falei para o Edmar, quem eu tenho uma grande consideração, que ele poderia marcar com o Dinho essa conversa. E o Edmar marcou numa churrascaria lá em Aracati, chamado Ponto da Picanha. E quando eu fui para a conversa com o meu filho, hoje então vereador, que não está aqui por motivo de compromisso maior, certo? Eu fui para a conversa com o meu filho, o meu irmão. Quando eu cheguei na churrascaria, estava o Edmar das Motos, empresário, estava o seu Zé Donoro, o saudoso Zé Donoro, e o então amigo Dinho. E lá nós entramos numa conversa e fechamos para fazer um trabalho político no município de Palhano. E então começamos esse trabalho, certo? Nós tínhamos um grande apoiador, que era o Assis do Oásis, está aí vivo e sã para confirmar. Na semana, que são 7 dias, nós dormíamos na casa do Assis 5. A casa do Assis lá no Horizonte, lá no Eusébio, onde a gente fazia um trabalho na área da saúde, certo? Porque o nosso município é um município muito pequeno, que requer muito de nós políticos um apoio na área da saúde, porque você sabe que é difícil fazer saúde. E a gente tinha um apoio na casa de apoio do então vereador de Jijoca e Jericoacoara, e eu então hoje é o prefeito, certo? E a gente dormia e se hospedava na casa do Assis do Oásis. Quando veio a eleição, o Dinho convidou o Chico do Joaquinzinho, hoje o então prefeito, para fazer uma parceria, certo? Esse convite foi feito pelo Dinho com algumas pessoas do partido, onde existia um comentário na cidade que o vice-prefeito tinha que sair do João Mateus, e o João Mateus dizia que tinha um compromisso, que era ele que tinha que ser o candidato, porque existia um compromisso para que, se o Dinho perdesse a eleição, ele seria o candidato. Isso aqui foi feito um acordo e nós partimos uma eleição onde o prefeito Dinho, então saudoso Dinho, foi eleito e Chico Joaquinzinho foi vice. E o meu filho, certo? Eu tinha me separado recente e a minha ex-esposa foi candidata a vereador, certo? A vereadora, e o meu filho ficou em 3º lugar. Nós perdemos para então Tainá,
filha do Chico, vice-prefeito, por 6 votos, e pro vereador que foi o mais votado na época, em 2016, que foi o vereador Simplício, por 7 votos. Então, naquela época, meu caro Luiz Lopes, pelo apoio do Assis do Oásis, pela estrutura que o Assis do Oásis nos deu, quando foi em dezembro de 2016, no sítio do Assis, lá em Beberibe, Assis disse: prefeito, isso o Dinho já é eleito, eu queria que você me desse a presidência da Câmara. Isso em 2016? Em 2016, isso em dezembro. Porque eu votei no Júlio Neto. A eleição era dia 1º, né? Pronto, a eleição era dia 1º de janeiro. Eu votei no Júlio Neto, que o Assis, naquela época, votou no Júlio Neto para vereador. Então eu tinha um prazer, pelo apoio que eu tenho dado, de ver o Júlio Neto presidente da Câmara. E o Dinho não respondeu. Ficou por ali e o Assis se estourou com o Dinho, certo? E já houve ali um começo de uma briga, de um rompimento político. Nós viemos embora, eu vim com o Dinho para Palhano e ele ficou muito preocupado. Zé Rocha, nós vamos começar uma administração já rompendo com o nosso maior aliado, que é o Assis, já começa meio ruim, vai dar problema. E liguei para o Assis. O Assis disse: olha, eu estou fora, nem para posse eu vou, e tal, e tal. O Assis meio bravo. E eu chamei o Dinho e disse: prefeito, eu vou resolver essa situação. Mas como é que você vai resolver? Eu vou até o Assis conversar com ele. Peguei um dia o carro, um sábado de manhã, e fui lá no Assis, liguei para ele, estava lá no sítio. Cheguei lá e disse: Assis, o Júlio Neto é um menino muito novo, tem 19 anos, certo? Você pegar ele agora e tacar numa presidência da Câmara, ele não tem experiência, se acalme, vamos votar no candidato que o prefeito indicar, porque naquela época eu já sabia que o Dinho queria como presidente o Josimar Domingos, ou então ex-presidente da Câmara, Josimar Domingos, meu amigo, gente muito boa, certo? Então assim, vamos aceitar e tal, nós não podemos iniciar uma administração já rompendo com os melhores aliados. E você é um aliado nosso. E o Assis, eu consegui convencer o Assis a desistir da preferência pelo Júlio Neto. E o Josimar Domingos foi eleito. Quando foi em 2018, o vereador, então hoje vereador Isaac Moura, tinha 4 votos para a eleição da Câmara. Nós éramos 5. Era o vereador Júlio Neto, a vereadora Tainá, o vereador Marquinhos, o vereador... Eram 5 vereadores, entendeu? E o Isaac tinha 4 dos 5. E nós na casa do Isaac, o Isaac com 4 votos, e o Dinho me chamou. E disse: Zé Rocha, eu tenho um compromisso com o Chico da Tainá ser presidente da Câmara. Isso era para o segundo período legislativo, né? Para o segundo período legislativo, 2019 2020. Isso. Porque a primeira foi 2017 2018, e a segunda é para 2019 2020. Zé Rocha, eu tenho um compromisso e o Palhano sabe desse compromisso. Então não pega bem para mim eu não cumpri esse compromisso com o Chico. Isso era o Dinho falando. Isso o Dinho me falando. Eu disse: mas Dinho, o Isaac tem 4 votos. Já está indo a votar, o Isaac é o presidente. Porque inclusive o Júlio Neto votava no Isaac, isso na residência do Isaac. Né? Nós fomos para lá e tal. Aí eu chamei o Isaac na casa dele, no dia que foi para escolher a chapa, e disse: Isaac, vamos cumprir o acordo com o prefeito Dinho, vamos votar na Tainá, porque é uma coisa que o Palhano cobra muito. E o Isaac aceitou. O Isaac aceitou de tirar a candidatura dele e nós votarmos na Tainá para presidente da Câmara. O Isaac aceitou numa boa, sem nenhum problema, chamei o Isaac assim: pai, vamos aceitar, vamos unir aí, vamos votar, porque o Dinho está pedindo, tem esse acordo e tal. O Dinho conversou também com ele, com o Isaac, mostrou. Acertamos. Foi quando então, em 2018, quem foi eleito foi o Marquinhos da Julinha, presidente apoiado pela oposição que tinha 4 votos.
certo? A Tainá foi candidata e nós perdemos a eleição, certo? Tudo bem, toca o barco para frente. Em 2020, existia na conversa nos bastidores de que o Chico não seria vice-prefeito do Dinho. Meu caro Luiz, eu estava lá em casa uma noite, 7 horas da noite, quando eu vi foi um papocado de fogos. Isso já 2020. O papocado de fogos. O que é isso, tanto fogo na rua? Era o Chico ter aceitado seguir com a mesma chapa com o Dinho, como vice do Dinho. Que todo mundo dizia que o Chico não ia mais ser vice do Dinho. E fecharam a mesma chapa. Certo? Dinho, prefeito. Na época até conjecturou-se que o Chico poderia formar uma chapa com o Batista. Com o Batista. Todo mundo dizia que o Chico sairia com o Batista. E foi... Porque dizia-se também que o Chico se considerava traído pela não eleição da Tainá para a presidência da Câmara. Pronto, isso aí. Mas o Chico, o prefeito atual do município do Palhano, é bom que se diga, foi homem suficiente. E eu acho que ele agiu com sabedoria, ele teve prudência, mesmo tendo... Para uns ele foi traído quando não cumpriram o compromisso com a filha dele, e de fato acaba tendo sido traído, porque existiu o compromisso da Tainá ser presidente, mas mesmo assim ele manteve o compromisso com o Palhano, com o povo do Palhano, isso o Chico do Joaquinzinho, e manteve a aliança não só com o Dinho, mas com o município de Palhano, com um projeto para o bem do Palhano. Pronto, aí o Chico... É por aí? É por aí. Aí saiu a chapa Chico e Dinho. Fomos para disputa, uma eleição acirrada, onde tínhamos como candidato o Batista da Mariana, o Dinho e o Assis do Oásis. E nós tínhamos pessoas fazendo pesquisa a cada 15 dias, certo? Foi uma disputa que nós caímos de 1.400 votos de maioria para 422 votos, se o espírito não me engano, 400 e poucos votos. Uma disputa acirrada, uma disputa mesmo que o Palhano, talvez poucas eleições no Palhano tenham tido uma disputa tão acirrada como essa de 2020. E a chapa Dinho e Chico se reelege prefeito e vice-prefeito do Palhano. Quando foi em dezembro de 2020, o Dinho, então prefeito reeleito, chamou os vereadores, nós com 4 vereadores, pelo PDT do Assis, o vereador Macione, eleito pelo PP do João Mateus, e o Batista da Mariana, com 3 vereadores. E o Dinho nos chama no gabinete, e eu participei da reunião, e o Dinho disse: quem é o candidato a presidente da Câmara? O Isaac Moura, foi o primeiro vereador a falar disso. O nosso candidato é Júlio Neto. Tá bom. Quem primeiro falou foi o colega vereador Isaac. Disse: o meu candidato a presidente é o vereador Júlio Neto. Aí o Dinho perguntou: você vota, Jairzinho? Voto. Você vota, José, que é sobrinho do Dinho? Voto. Aí o Dinho tá aí, 4 votos, então tem que articular um voto. Aí o Dinho me chamou particularmente depois e disse: você tem 4 votos, então se vire e articule um voto. E comecei a trabalhar, a conversar com os vereadores e tal. E não... Quando eu conversei com a vereadora Joelma, ela e o Joilton, aqui eu mando um abraço à vereadora Joelma pela postura do irmão, ao Assis do Oásis, pela postura que o Assis vem tomando, certo? Meu amigo particular, meu amigo, certo? E a Joelma disse: eu não voto em ninguém, eu sou votado. Eu sou votado, eu não voto em ninguém. Isso em 2020 para eleger no dia 1º de janeiro o presidente para 21 e 22. Pronto. 2021 e 22. Aí eu fui, conversei com o Joilton, fizeram uma chamada... O PT tinha 3 vereadores, mais o do PSB. Né? Pronto, que é o Jairzinho. Aí fizeram uma chamada de vídeo lá na piscina do Joilton para o Assis do Oásis. A Joelma fez uma chamada de vídeo. Aí o Assis: nós não votamos em ninguém. Ou votam na gente ou não votam. E eu
cheguei para o prefeito na época e disse: prefeito, vamos votar na Joelma com o compromisso de daqui a 2 anos o Júlio Neto ser o presidente e ela votar. O prefeito pode bater o martelo. Eu fui com então o vereador Isaac na casa do Assis, no apartamento dele, lá no Cambeba, em Fortaleza, e lá o Assis disse a mesma coisa. Agora aqui eu bato o martelo e está batido. E foi batido o martelo. Nós elegemos a Joelma, presidente da Câmara, certo? O prefeito ficou com a maioria, com 5 vereadores, e de lá vem tocando. Quando é agora, com o falecimento... Só recapitulando, o compromisso do PT era votar no segundo período legislativo, ou seja, agora em dezembro de 2022, no presidente para 23 e 24, e esse nome era o Júlio Neto. Vereador, o segundo... Que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. O segundo vereador mais votado do município palhano, onde o vereador José do Lalá tirou 619 votos, e o vereador Júlio Neto, a quem eu quero agradecer, o povo palhanense mais uma vez, tirou 519 votos. E com a morte, o falecimento, com a infelicidade, com a tristeza do falecimento do Dinho, certo? O presidente, então, do partido era o seu Zé Donoro. Em seguida veio também outro sentimento, que foi o falecimento do Zé Donoro. E eu chamei o Isaac, eu falo assim muito do Isaac, porque nós tínhamos uma aproximação muito grande, certo? Nós sempre éramos muito próximos, certo? E a gente sempre, eu conversava com ele. E eu disse: Isaac, vamos eleger presidente do partido o vereador José, porque era seu Zé, mas seu Zé faleceu, ele é da família, foi eleito, e então o José foi eleito presidente do partido. Só, meu caro Luiz Lopes, que da posse dele, do José, certo? Eu nunca, nem o vereador Neto, fomos convidados para nenhuma decisão do partido. Eu gosto de fazer justiça. Algumas vezes que eu fui convidado para algum ato do partido, o Júlio Neto, foi através do vereador Isaac. Ele, quando tinha alguma coisa, ele nos convidava, a esposa dele nos convidava, mas do presidente do partido, das pessoas do diretório, das pessoas que mandam no partido. Que de fato e de direito representam o partido, não é? Nós nunca fomos convidados. Porque o Isaac é vereador tanto quanto o José do Lalá e o Júlio Neto, Pronto. né? Nós nunca fomos convidados para nada. Quando é agora, né? Terminou a eleição de governo, certo? Eu votei no Eduardo Bismarck. Para quem não sabe, no Palhano, quem levou o Bismarck para ser votado no Palhano foi eu, na época pelo prefeito Lucilane Moura. Em 2002, quando Bismarck foi o deputado mais votado do Palhano. Foi eu que levei. Então, Eduardo, eu conheço desde criança. Eu conheço Bismarck desde que Capuí se emancipou. Nós temos uma amizade. Depois, em 88, ele foi candidato a prefeito do Aracati, quando então nós perdemos a eleição para o Kleber. E votei no Sérgio Aguiar, candidato do Chico, onde todos os papeizinhos que eu distribuía, certo? Trabalhando nas comunidades, com meus amigos, com as pessoas que me consideram, que consideram meu filho, que consideram minha esposa. Os meus papeizinhos eram Eduardo, Sérgio Aguiar, Elmano, Camilo, Lula. Certo? Até porque o meu filho era do partido. E só vejo o ato. Depois da eleição, eu procurei um vereador do partido e o vereador disse a mim que o compromisso estava acabado naquele momento. Isso, sem lembrar, meu caro Luiz, compromisso de eleger Júlio Neto presidente da Câmara. Estava se acabando naquele momento. Isso sem lembrar que em janeiro desse ano, um vereador do partido, eu não vou nem citar o nome,
se lançou candidato a presidente da Câmara. E eu tive na casa do vereador com o meu filho, 6 horas da manhã, e disse, vereador, existe um compromisso para Júlio Neto ser o presidente da Câmara. Pergunta Joelma, que é uma mulher de bem, que é uma pessoa de palavra, que se quem procurou é o vereador Júlio Neto, junto comigo. E o vereador disse, não, eu sou candidato. Beleza. O vereador é Zé de Dalá? Não, é não. É o Isaac? Não, é não. É o vereador, é o Jairzinho. Que eu procurei ele na residência dele, lá na Barbada, e ele disse que era candidato. Era candidato porque a presidente da Câmara tinha tirado a contabilidade, então, na época, que era indicada por ele. E eu disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a presidente da Câmara é a Joel, ela administra a Câmara como ela quiser, e então ele se lançou. Até porque o tesoureiro é um cargo muito importante para o futuro político, inclusive, de quem preside uma Câmara Municipal. O senhor, que é um político experiente, sabe muito bem que se você é presidente de uma Câmara Municipal e o tesoureiro não é uma pessoa de sua confiança, se você tem alguma dúvida, não da seriedade, mas da capacidade, do conhecimento daquele tesoureiro, é óbvio que você tem que se preocupar em trocá-lo, porque o seu futuro político está nas mãos do departamento jurídico e contábil de uma Câmara Municipal. O que nós temos de gente aí que foi presidente de Câmara e está enrolado por falha de tesouraria, de contabilidade, então a vereadora presidente da Câmara tem todo o direito de botar e tirar o tesoureiro, o responsável por esse setor, não é verdade, o Zé Rocha? Exatamente, inclusive eu procurei a senhora Joelma, a presidenta da Câmara, e ela disse, seu Zé, eu já comuniquei ao vereador Jairzinho que eu ia mudar o contador da Câmara. Eu comuniquei, ele disse, então é um problema seu, eu não vou indicar porque eu não, de repente dá um problema depois e você vem me culpar. Então, meu caro Luiz Lopes, quando é daí pra cá começa, nós, hora nenhuma, fomos chamar o grupo para discutir a eleição da Câmara. Mesmo havendo acordo, chamado por quem quer que seja, nós fomos chamados para discutir a eleição da Câmara. Então, o que eu escuto hoje, certo, é que fulano vai votar em fulano, que fulano tem tantos votos para fulano, e escuto também que há projeto de eleger qualquer, menos o vereador Júlio Neto. Isso eu escuto. A vereadora Joelma, presidente da Câmara, Joelma, qual é a posição dela? Eu, com a vereadora Joelma e o Joilton, e a vereadora Joilton é o irmão dela. Irmão dela. Ela me disse, Zé Rocha, não me procuraram porque sabe a minha posição. O meu voto para presidente da Câmara é do vereador Júlio Neto, porque a minha posição é essa. Por isso eu não fui ainda procurado por quem quer que seja. Então, meu caro Luiz Lopes, o que eu quero dizer é que só quem acaba com qualquer ser humano é Deus, certo? Estão querendo, dizendo, às vezes a pessoa até pela emoção, diz alguma coisa, até pelo período da emoção, qualquer pessoa às vezes fala uma coisa demais, pela emoção. Só que isso vem até a gente. Quero dizer que vocês não, as pessoas, eu aqui não estou citando o nome de ninguém, aquelas pessoas que estão com um projeto para acabar o vereador Júlio Neto, acabar assim não é? Acabar politicamente, olha, você está enganado. A minha casa abre as portas 6 horas da manhã e não tem hora para fechar, ontem 9 horas estava aberta. Nós fazemos política para o povo. Nós não fazemos política, é por isso que eu lhe disse no começo da entrevista, que a política se faz da sala para fora. Ninguém faz política na cozinha, não. Porque tem pessoas, meu caro Luiz Lopes, eu sei, você sabe disso, que você é um homem experiente, que acha que a política é dele, que o partido é dele,
ou dela, que as coisas têm que ser só para mim. Não, a política a gente faz com uma boa articulação, com uma boa conversa. Você viu agora no Brasil, quem foi o vice do Lula? Geraldo Alckmin, o maior desafeto na política do presidente eleito do PT e de Lula, né? De Lula, era o PSDB de São Paulo. Já diziam, a política é a arte do diálogo, né? A política é a arte da boa conversa. A boa política é a arte da boa vizinhança. Agora, o que não pode sofrer é o povo. O povo não pode pagar um preço por vaidade pessoal. Se você me perguntar, Zé Rocha, você queria que o Júlio Neto fosse presidente da Câmara? Eu queria. Você tem vaidade? Político não pode ter vaidade. Político tem que pensar no povo. Eu moro numa cidade pobre. Eu compro carne lá. Eu vivo lá. Eu vivo no Palhano. Nós moramos numa cidade pequena, onde o povo precisa de saúde, precisa de uma melhor educação, precisa de... Nós moramos num município pobre. Então eu não posso levar a minha vaidade, meu caro Luiz Lopes, para o povo. Entendeu? Nem o senhor pode, nem o senhor, nem o seu Isaac, nem o seu Zé do Lalá, nem a dona Raquel, nem o professor Reginaldo, nem o Valdeci, nenhum dos vereadores pode colocar seus projetos pessoais acima do bem comum, acima do coletivo, do povo, que de fato é o patrão do prefeito, é o patrão do vereador. O que desde quando eu comecei a falar em Palhano nesse programa, Zé Rocha, que eu tenho dito é o seguinte, que os políticos de Palhano e a Câmara Municipal e os vereadores, esse rapaz, o Isaac é um cidadão inteligente, é um homem conhecedor de muito da política, ele é um engenheiro da política também, além de ser engenheiro de formação, mas o que é preciso? Que o cidadão espere o seu momento em tudo na vida. O homem tem que esperar o seu momento, a sua hora. Você não pode atropelar a fila, passar por riba de quem está na fila na sua frente. Aguarde o seu momento. Você não pode também colocar os seus projetos pessoais acima do interesse coletivo, do interesse do cidadão que precisa da estrada, do jovem que precisa da escola, da mãe de família que precisa da saúde. E o município de Palhano viveu momentos difíceis em passado recente, passado não tão distante. O município de Palhano precisa que as pessoas de bem, o senhor mesmo disse, Palhano é um município pequeno e um município pobre. O Palhano precisa que os políticos de Palhano entendam que eles são importantes, porém muito mais importante é o povo do Palhano. E eles trabalham para o povo, não para si próprio. O vereador, ele não é funcionário de si ou da sua família, é funcionário dos munícipes, do povo. Eu tenho visto no Palhano gente tentando atrapalhar a administração, vereador. Tenho visto o vereador tentando, se esforçando para que a administração do Chico não dê certo. Luiz Lopes está falando do Chico, do prefeito, o assunto não é legislativo, mas é exatamente gente do legislativo que eu tenho visto, que tem se esforçado para atrapalhar o sucesso da gestão municipal, porque são pessoas que acham que se a gestão estiver em maus lençóis, esse tipo de gente vai estar em bons lençóis. Quer dizer, não é assim que se constrói o progresso de uma cidade, não é assim que se constrói o seu sucesso político, não é rasgando compromisso, deixando de cumprir palavra. O político que não cumpre palavra com o político, ele vai cumprir com o povo? O vereador que assume o compromisso com o colega vereador, e aliás, nesse caso aqui, se encaixa a posição do Zé do Lalá, da posição do Isaac. Assume o compromisso com o colega vereador, não cumpre. Imagine o compromisso com o povo. Vai cumprir com o povo? Não vai. É o meu ver, o meu caro Zé Rocha. Eu sempre tenho dito o seguinte, eu não faço política com ódio nem com rancor. O político, ele não pode ter raiva de ninguém, certo? Eu me dou bem com todos os vereadores, né? Uns mais, outros menos. E o Júlio Neto, eu oriento a ele que seja amigo de todos. Eu fui presidente da Câmara numa época muito difícil,
certo? Quando eu rompi com o prefeito, então, fui presidente da Câmara, mas lá todo projeto que vinha em benefício da popularidade, da população, eu sempre liberava. Então, o que eu quero dizer é que o Júlio Neto se mantém candidato a presidente da Câmara. Quero agradecer mais uma vez o apoio, né? O apoio do Oás, do Joilton, da Joelma, do Chico, né? Certo? E depois da eleição da Câmara, eu virei aqui para falar o nome daquelas pessoas que estão, certo, me ligando, que estão apoiando, que estão conversando com o vereador, conversando com a liderança. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu, na casa, quem eu dei a satisfação dos meus amigos que elegeram meu filho, dizer em que situação está a coisa. Porque é desse povo que eu devo satisfação. É esse povo que eu preciso. É esse povo que vota. Então quero dizer que não há nenhuma vaidade nossa, por nossa parte, aqui eu falo em nome do meu filho, não há nenhuma vaidade nossa em ser presidente. Simplesmente hoje teria sido se houve divergência entre o grupo, ter nos chamado e ter dito, olha, o presidente não vai ser mais fulano. Vamos aqui, vamos articular com você criando aqui. E grupo político é conversando, é batendo papo, certo? Então é o seguinte, nós vamos tocar o barco, meu caro Luiz Lopes, o Júlio Neto continua presidente da Câmara, eu sou um homem que tem uma amizade com todo mundo do Palhano, certo? E nós estamos viabilizando a candidatura do Júlio Neto. Nós estamos viabilizando a candidatura dele. Mas eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra a atitude de ninguém. Cada um sabe o que faz. Mas estou viabilizando a candidatura dele. E quero dizer mais uma vez que o partido a qual o meu filho foi eleito não foi chamado pelo diretor para conversar sobre isso. E eu respeito. Nós merecemos respeito. Nós tivemos uma eleição agora em 2020, que não foi uma eleição fácil, que foi uma eleição que nós ganhamos com 400 votos, que foi uma eleição que você não dormia hora nenhuma, e nós sabemos que se não tem a terceira via, tinha dado errado. Ou seja, se o Assis do Oás não tivesse sido candidato, o Dinho tinha perdido a eleição. Nós sabíamos disso, quando eu falo nós, aqui nesse momento, eu estou falando de mim e do Dinho. Nós sabíamos que se o Assis desistisse, nós perderíamos a eleição. Porque, certo? Muitas vezes sou cobrado pela minha família, eu que tenho uma filha de 16 anos, certo? Pela minha mulher, que ninguém passeia, que ninguém viaja. A minha mulher diz, você vive a política 24 horas. Agora quero dizer aqui, deixar um recado, que eu sou um homem do bem, sou um homem da paz, sou um homem da tranquilidade, mas não vou aceitar. Eu estou sabendo de que estão orquestrando, eu vou deixar a dica, de que estão orquestrando uma ação para prejudicar a minha mulher. Certo? Eu estou sabendo, eu não tenho nada concreto. Eu estou sabendo de que estão, vou repetir mais uma vez, orquestrando uma ação para prejudicar a minha esposa, a Beninha, que é a diretora do hospital. Eu quero dizer para a população palhanense,
Vocês conhecem a minha mulher, e aqui eu até me emociono. Se acorda às 6 horas da manhã e vai para um hospital. E quantas vezes dela e traz paciente para a rua. Quantas vezes compra remédio para ajudar. Quantas cirurgias ela já conseguiu, até no Rio Grande do Norte. Se fizerem qualquer ação, eu quero deixar a dica, porque eu estou sabendo, eu fui avisado ontem à noite na minha residência, de que estão orquestrando pessoas, uma ação junto ao hospital para prejudicar a minha mulher. Se prejudicar a minha mulher, a política do Palhano pegará fogo. Porque toda ação tem uma reação. Ela acorda às 6 horas da manhã. Isso vem de quem, o vereador Zé? Eu não vou declarar. Mas vem de dentro do próprio partido? Não, não vou declarar. Eu não posso, certo? Eu estou sabendo de tudo, certo? Vou esperar, certo? Vou ao Corém essa semana, saber o que existe lá agora. Se prejudicarem a minha esposa, certo? Porque eu sei a luta dela. Eu sei a luta de ajudar as pessoas do Palhano na área da saúde, certo? Eu conheço, sabe, que diz, eu só vou me operar se você me acompanhar. E ela muitas vezes passa 2 dias dentro do hospital acompanhando aquela senhora que se operou. Então eu não vou deixar isso de graça. Então eu não vou dizer de onde é que está vindo, certo? Não vou dizer como está vindo, eu vou deixar as coisas acontecer. Mas quero dizer também, confirmar aqui para o povo do Palhano, isso aqui é um testemunho de que no meu coração não existe maldade. No meu coração existe uma coisa, servir ao próximo. Tem que servir ao próximo. É portanto que no vidro traseiro do meu carro tem uma imagem de São Francisco, porque eu sou devoto dele. Eu nasci para servir. Quem não nasce para servir não serve para viver, como diz o ditado. E o meu filho é um menino que pouco fala, que é gente boa, que gosta de todo mundo, que é amigo de todo mundo, que anda a qualquer hora no Palhano, que nunca andou com segurança, que não anda para fazer maldade com ninguém. Porque ele foi orientado por mim a servir as pessoas. Ele, desde pequenininho, que viu as pessoas chegando na minha casa e eu tentando ajudar. Para mim, pai, aquela ajuda, aquela senhora que está passando dificuldade lá, o senhor já resolveu, pai? Eu disse, não, meu filho, eu não resolvi não, mas hoje à tarde a gente resolve. Então, nós fazemos política desse jeito. Nós somos políticos do bem. Nós fazemos o bem às pessoas. Nós não somos políticos para fazer o mal a quem quer que seja. Pode ser lado A, lado B, lado C. Eu ando no Palhano, tranquilo, para todo canto, sou amigo de todo mundo, não tenho inimigo, certo? Mas eu quero que isso não venha a acontecer. De alguém querer me atingir através da minha esposa. Ou queira atingir a própria administração. Certo? A própria administração. O Chico é prefeito. O Chico é de Maior. O Chico conhece o Palhano mais do que eu. Entendeu? Então o Chico tem os atos. Sabe dos atos que tem que tomar, certo? Agora não venham me pegar como bode expiatório. Isso não vai acontecer, por quem quer que seja, não vai acontecer, porque eu estou aqui hoje é só para dizer, esclarecer que havia o compromisso. Se o compromisso quebrou, não tem problema, deixa o compromisso quebrado. Quem quebrou o compromisso foi o vereador José do Lalá, o Isaac e o Jairzinho. Certo. É isso? Isso. Porque, ó. Isso, e rasgaram esse compromisso. Jogaram fora vereador, suas próprias palavras. E a gente tem que ser justo com as pessoas. Até há bem pouco tempo, o vereador Isaac era
votou na Câmara do vereador Júlio Neto. Inclusive ele chama o vereador Júlio Neto de Julinho. Julinho, o voto da Joelma. Julinho, eu disse, não se preocupe com o voto da Joelma. Então, eu acho que eu já esclareci, a população do Palhano está por dentro, o trabalho continua, o Zé Rocha mora no mesmo canto, a porta continua aberta do mesmo jeito e vamos trabalhar. Eram 4 votos que o Julinho tinha. Vou aqui entrar tratado com a intimidade que o Isaac o trata. É claro que eu não trataria e nem não tratarei o Julinho ou qualquer um com o desrespeito de assumir um compromisso e rasgá-lo. Mas o Júlio Neto, o Julinho, ele tinha os votos da dona Joelma, do José do Lalá, do Isaac Moura e do Jairzinho. Com o dele 5, então ele seria teoricamente o presidente da Câmara sem problema. Desses 5 votos, o dele e de mais 4, ele só tem o dele e o voto da vereadora. Eram 4 homens e uma mulher. Aliás, eram 3 homens e uma mulher com compromisso de votar no Júlio Neto. Das 4 pessoas, 3 homens quebraram o compromisso. Não cumpriram com a sua palavra. Restou uma mulher com a seriedade de dona Joelma Xavier para manter a palavra, manter o compromisso que tinha firmado em dezembro de 2020 com o vereador Júlio Neto. Em resumo é isso. Certo? Mas nós estamos tranquilos. Eu quero que as pessoas saibam, inclusive os vereadores, que isso é eleição de Câmara, que nós não estamos com raiva, tá certo? Mas o acordo era. E quero dizer mais uma vez, que o meu filho, hora nenhuma, foi chamado pelo partido, que na qual tem como presidente o senhor José do Lalá. O presidente do partido... É o vereador José do Lalá. José do Lalá, que é o vereador Isaac. Nós nos reunimos e achamos por bem botar ele como presidente, por ser um vereador jovem. O avô dele era o presidente do partido, entendeu? Então, ele é o presidente. Agora, eu quero dizer... O que lasca e me deixa perplexo é que nem o presidente do partido tem palavra e aí lascou o cano. Entendeu? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, para encerrar minhas palavras, agradecer o povo do Palhano. Sei que hoje a audiência sua aumentou, porque você está com audiência, tem uma audiência espetacular no Palhano. Para o povo do Vale do Jaguaribe, alguns vereadores de Russas, como teve ontem lá na minha casa, alguns vereadores de Russas, estão ligados de que a luta continua. Agora, para encerrar... A eleição é dia 5, é isso? A eleição é dia 20 de dezembro. A eleição do Palhano... Da presidência da Câmara, é no dia da eleição da Câmara de Russas. Aí o que eu quero dizer aqui, deixar as palavras, certo? Do prefeito do Fortim. O prefeito do Fortim, agora numa comemoração lá, ele disse, né, lançaram lá uns candidatos contra os deputados dele e tal, e ele disse, eu tô doido que chegue 2024. Ele disse no seu pronunciamento lá, com uma emoção, entendeu? Então eu tô doido que chegue 2024, porque quando chegar 2024, aí a gente vê o que as coisas acontecem na política, certo? Porque a política, ela só é boa... Ô Zé Rocha, você tem uma amizade, pelo que eu sei, com o Assis do Oásis. Tem ou tinha, né? Como é que tá a sua relação com o Assis? Assis é um cara que eu gosto, porque eu gosto muito de cabra trabalhador. Eu sou filho de um agricultor que não mais está conosco, já fez a sua viagem, seu Adilino. Penso no homem trabalhador, era meu pai. Eu admiro muito o homem trabalhador. E eu admiro muito o Assis, rapaz, porque o Assis, eu penso no cabra trabalhador. Um guerreiro, o Assis. Leva uma topada, mas não cai. Ele trupica, mas não cai. É igual o Carnaúba, né? Carnaúba, ela... Vem um vento forte e ela pode pender para um lado, mas a bicha não cai. E o Assis é assim. Como é que tá essa amizade de vocês
Existe amizade política? Como é que tá essa relação de vocês, sua com Assis? O Assis, nós sempre tivemos uma grande amizade. Até porque de 2014, quando eu fechei a parceria com o Dinho, o Dinho já conhecia o Assis, certo? Mas aí nós firmamos mesmo uma parceria para ganhar a eleição, uma parceria meio pesada, entendeu? E o Assis sempre foi muito meu amigo, né? O Assis sempre foi muito meu amigo. Inclusive, na candidatura dele agora em 2020, o Assis me convidou para me coordenar a campanha dele de prefeito, certo? Ele realmente me fez uma proposta irrecusável, certo? E eu disse, Assis, eu não posso coordenar sua campanha porque eu tenho um compromisso com o Dinho, certo? Então eu vou votar no Dinho para prefeito. Eu tenho um compromisso com o Dinho para a reeleição dele, então nós vamos trabalhar a reeleição do Dinho. Mas nós nunca deixamos de ser amigos, certo? Nunca. O Assis liga para mim, certo? Inclusive hoje à noite eu vou jantar com o Assis na sua residência lá na Lagoa Grande. O Assis agora, você é sabedor, está morando na Lagoa Grande. Ele nunca deixou de ligar para mim ir lá para a gente conversar, para saber como é que tá as políticas. Nunca o Assis deixou. Então nós temos uma boa relação de amizade. Tive com ele agora no batizado da filhinha dele, há 15 dias atrás, fui com a minha esposa, lá em Lagoa Grande. Nós temos uma boa amizade, como eu tenho, certo? Uma boa amizade com todo mundo. Eu falo com todo mundo. Meu amigo Zé, eu quero lhe agradecer pela sua vinda ao nosso programa. Eu quero lhe agradecer, meu caro Luiz Lopes. Eu quero lhe agradecer de coração por você abrir o espaço para me fazer esses esclarecimentos. A população do Palhano tem que saber, porque, Luiz Lopes, muitas vezes o povo não sabe o que acontece nos bastidores. Então eu vim aqui só para fazer esse esclarecimento. Não vim aqui, certo? Para degredir imagem de ninguém. Não vim aqui para dizer isso ou aquilo de quem quer que seja. Eu vim aqui só para agradecer. Então, muito obrigado à Rádio Progresso. Muito obrigado, Guaribe. Muito minha vida, só dizendo obrigado, eu ainda não ficarei satisfeito pelo que vocês têm feito por mim, pelo meu filho. Um abraço, Zé Rocha. Eu vou pro intervalo.